A vida nunca prometeu conforto. Nunca nos garantiu um passeio leve, sem obstáculos, sem frustrações. Desde que nascemos, somos jogados num terreno onde cada passo revela um novo teste. A natureza, essa grande professora silenciosa, não mima ninguém. Ela empurra, ela desafia, ela provoca o despertar das forças que estavam dormindo em nós. E é exatamente aí que está o presente escondido por trás de cada sofrimento. Ou você desperta, ou você estagna. Não é castigo, é convite. A vida vai sempre provocar sua potência, e vai fazer isso de maneira direta, sem se explicar, sem pedir desculpas. Ela vai colocar você frente a frente com seus medos, com suas limitações, com seus apegos, não para te destruir, mas para te fazer lembrar da grandeza que você carrega aí dentro. Se tudo fosse calmo, você não sairia do lugar. É o atrito que acende o fogo, é a dor que cutuca a alma adormecida. Muita gente se recusa a ver isso, prefere achar que a vida é injusta, que Deus esqueceu, que o mundo é cruel, e fica ali, reclamando, culpando, esperando que o cenário mude, sem perceber que o único cenário que precisa mudar é o de dentro. Porque quem não entra em contato com a própria força, com a própria luz, acaba sendo sugado, esmagado, engolido por um sistema que não tem pena de quem dorme. E não precisa virar um robô frio, insensível, muito pelo contrário. Quanto mais desperto você está, mais humano você se torna. Só que não é o humano frágil, carente, implorando por cuidado. É o humano inteiro, que conhece as sombras e mesmo assim escolhe ser luz. É o humano que já entendeu que a vida vai bater, mas que ele pode se levantar diferente, mais sábio, mais profundo, mais verdadeiro. Essa terra, esse planeta é uma escola de consciência, nada mais. E você não está aqui por engano, está aqui porque tem algo aí dentro que precisa ser revelado. Mas só vai aparecer quando você topar sair do papel de vítima e assumir o papel de criador da própria história. Enquanto você não se posiciona, a vida continua te empurrando, te chacoalhando, até você entender. E olha, não tem evolução sem desconforto. Não tem expansão sem encarar a dor. A diferença é que, quando você acorda, você para de lutar contra a dor e começa a escutar o que ela quer te mostrar. Porque, no fundo, toda dor é só um chamado, um pedido da alma dizendo: tem algo que você precisa olhar aí dentro. Quando você ouve, quando você aceita, a dor deixa de ser punição e vira libertação. Então, não espera tudo melhorar para começar a viver. Não espera parar de doer para tomar uma atitude. Vai com medo mesmo, vai com dor mesmo, porque às vezes o que parece o fim é só o começo de uma nova versão sua, mais presente, mais forte, mais alinhada com quem você veio ser. A vida não quer te destruir, ela quer te revelar. Mas, para isso, você precisa topar o jogo. Você precisa se levantar. Você precisa evoluir, ou vai continuar parado, e ninguém cresce parado. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! A gente cresce achando que tem que ser bonzinho para ser amado, que tem que agradar para ser aceito, que tem que ceder para não causar problema. E sem perceber, vamos nos moldando, nos encaixando, nos apertando dentro de papéis que não foram feitos sob medida para nossa alma. E o pior, aplaudem este comportamento, chamam de maturidade, de responsabilidade, de boa índole.
Mas ninguém te conta o custo disso tudo. Ninguém te diz o preço que se paga por abandonar a si mesmo em nome da paz alheia. A conta chega, e ela não vem em forma de aviso. Vem em forma de cansaço, de desânimo sem motivo, de dores no corpo, de ansiedade que não passa, de uma sensação constante de estar fora do lugar. Você já sentiu isso? De estar cercado de gente, cumprindo todos os papéis e ainda assim se sentir vazio? É porque você está. Porque você se afastou de si. Porque passou tanto tempo sendo o que esperavam de você que esqueceu como é ser você mesmo. E quando isso acontece, não adianta procurar cura só do lado de fora. Não adianta correr para a terapia, para o passe, para a oração, para o médico, para o retiro, se você não parar para olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que é que eu tenho feito comigo? Porque muitas vezes não é azar, não é praga, não é espírito ruim. É só você mesmo se anulando todos os dias em troca de migalhas de aceitação. E isso drena, isso esgota, isso apaga a luz. A verdade é que não fomos ensinados a nos priorizar. Nos ensinaram a servir, a calar, a aguentar. Nos ensinaram que amor é renúncia, que ser bom é se sacrificar. Mas ninguém explicou que sem energia vital a alma adoece, que sem se respeitar a vida perde o brilho, que sem aceitação até os relacionamentos mais lindos viram prisão. Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, é sobrevivência espiritual. E não precisa largar tudo, virar rebelde, gritar com o mundo. Não é sobre se opor, é sobre se escutar. É sobre começar a se perguntar antes de dizer sim. Eu realmente quero? Isso me nutre ou me desgasta? É um treino, é um processo. Mas a cada pequeno ato de fidelidade a si mesmo, você recupera um pedacinho da sua energia original. Aquela centelha que andava apagada começa a voltar a brilhar. Você não veio ao mundo para agradar. Você veio para expressar. Não veio para ser um modelo de boa conduta. Veio para ser um canal de autenticidade. Não veio para repetir padrões. Veio para quebrar correntes. E só vai conseguir isso quando parar de viver no automático e começar a escolher de verdade. Quando começar a se perguntar: este caminho que eu estou seguindo é o meu? Ou é só o mais aceito, o mais seguro, o mais aplaudido? A vida que vale a pena não é aquela que agrada a todo mundo. É a que faz sua alma sorrir em silêncio. É aquela em que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e sentir que se honrou, que não se traiu, que não se esqueceu de si mesmo por medo de ser mal interpretado. E isso, meu amigo, não tem preço. Isso é liberdade. Isso é vitalidade. Isso é viver de verdade. É duro aceitar que o sofrimento não vem de fora. Que não é o outro, a situação, o passado ou o destino. É a nossa resistência. É o nosso apego ao que a gente acha que deveria estar acontecendo, mas não está. É a negação do agora. É a briga com a realidade, aquela que já está ali, escancarada, mas que a gente insiste em pintar de outro jeito. E essa insistência é exaustiva, drena, suga a alma. Eckhart Tolle fala disso com clareza. Ele diz que o sofrimento é, na verdade, uma não aceitação do momento presente. É como se você estivesse tentando nadar contra a correnteza da vida, tentando controlar o que não pode ser controlado, segurando uma imagem de si mesmo que não combina mais com quem você é hoje. Mas o ego não quer largar. Ele prefere a dor da coerência do que o alívio da transformação. A gente foi educado para ser coerente com o personagem que construiu.
Se eu sempre fui assim, então preciso continuar sendo assim. Como se mudar de ideia fosse fracasso. Como se admitir que não está mais feliz fosse fraqueza. Aí a pessoa vai ficando doente, vai adoecendo em silêncio. Para não desagradar, para não quebrar a própria narrativa, para não desmontar a identidade que levou anos para montar, mesmo que essa identidade esteja matando por dentro. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com verdade. Você pode mudar. Você pode largar tudo aquilo que te fez sentido no passado. Sem culpa, sem medo, sem se sentir traidor de si mesmo. Porque crescer é isso. É perceber que o que te serviu ontem, hoje te limita. E só os corajosos admitem isso. Só os vivos de verdade têm peito para dizer: já não sou mais aquela versão. E tá tudo bem. A mente, essa engenheira da lógica, morre de medo do novo. Porque o novo é desconhecido, é instável, é desafiador. Mas a alma quer respirar. Ela quer espaço para se reinventar. Ela quer sair da gaiola da imagem, do sou o certo, sou o bonzinho, sou o que esperam de mim. Porque nada é mais sufocante do que se forçar a ser o que já não cabe mais. E sabe o que é mais libertador? É quando você começa a perceber que não precisa mais provar nada. Nem para você, nem para os outros. Que você pode simplesmente ser, sentir, existir em paz com o momento, em paz com suas contradições, em paz com a incerteza. Porque quando você para de resistir, o que era dor vira ensinamento, o que era peso vira impulso, o que era prisão vira portal. Então, se você anda cansado, sem brilho, com aquela sensação de sufoco sem causa, talvez seja a hora de parar de lutar contra o que a vida está tentando te mostrar. Talvez seja a hora de soltar a armadura do eu tenho razão e escutar de verdade o que seu corpo e sua alma andam tentando te dizer. Talvez seja a hora de aceitar que ser feliz é mais importante do que estar certo. Que viver em paz é mais leve do que sustentar uma imagem perfeita. Lembre-se, não é o que acontece que te machuca, é o quanto você resiste ao que acontece. E essa resistência é uma escolha. Talvez inconsciente, talvez automática, mas é escolha. E se é escolha, pode ser mudada. Você não é obrigado a continuar preso na mesma versão. Você pode abrir espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Mas para isso, precisa ter coragem de largar o velho ego e simplesmente permitir que a vida te mostre quem você realmente é. Chega um ponto na vida em que não dá mais para continuar repetindo. Não dá mais para culpar a infância, o pai ausente, a mãe rígida, o sistema, o chefe, o governo, o signo, o karma. Chega um momento em que a dor de continuar igual ultrapassa o medo de mudar. E é aí que começa o despertar de verdade. Sem plateia, sem aplauso, sem manual. Só você, diante do espelho interno, encarando as crenças que te trouxeram até aqui e escolhendo com coragem quais delas ainda merecem ficar. É importante entender que você não errou por ter acreditado nelas. Você sobreviveu. Você fez o melhor que podia com os recursos que tinha. A criança que você foi aceitou regras para ser amada. O adolescente obedeceu normas para se sentir incluído. O adulto se moldou para funcionar no mundo. Mas agora você tem consciência. E com consciência vem a responsabilidade. E com responsabilidade vem a liberdade. Muita gente foge da palavra responsabilidade porque acha que ela vem junto com culpa. Mas não é sobre culpa, é sobre poder. É sobre pegar as rédeas e dizer: se fui eu quem criou essa realidade,
então eu também posso criar uma nova. Quando a gente para de culpar os outros, o mundo e as circunstâncias, a gente para de mendigar energia, porque onde tem vitimismo, tem fuga. Mas onde tem autorresponsabilidade, tem presença, tem movimento, tem criação. E não se trata de sair mudando tudo de uma hora para outra, mas sim de começar a questionar com sinceridade. Essa crença me fortalece ou me enfraquece? Essa ideia me impulsiona ou me trava? Esse pensamento me liberta ou me prende? A chave é observar, sem se julgar, sem se criticar, só observar, com a maturidade de quem sabe que o passado não define o presente e que nenhuma história vivida precisa ser repetida. A energia volta quando você volta para si. Quando você para de gastar sua força tentando consertar o outro, mudar o mundo, sustentar personagens e começa a olhar para dentro, começa a cuidar da sua vibração, começa a investir na sua verdade. Porque o seu corpo sente, ele sabe quando você está vivendo uma mentira. Ele começa a dar sinais, dor nas costas, aperto no peito, insônia, esgotamento. E não é castigo. É só o alarme da alma dizendo, você está longe de si. Toda transformação começa com um basta. Um basta silencioso, mas firme. Um basta que não precisa convencer ninguém. Um basta que não precisa fazer barulho. Basta para mentira, para máscara, para repetição cega. E logo depois desse basta, vem o espaço, o vazio, o silêncio onde algo novo pode nascer. E é aí que a mágica acontece, quando você para de tentar se consertar e começa a se permitir. O que funciona para você hoje? O que te nutre? O que te expande? Comece por aí. Comece pequeno, mas comece real. Pare de pedir autorização para ser quem você já é. Pare de esperar que alguém venha te salvar. A salvação não vem de fora, vem de um olhar honesto que diz: eu sou o responsável pela minha energia e vou usá-la para me transformar, não para me punir. E quando você faz isso, quando você se assume, algo poderoso acontece. Você volta a ter brilho, você volta a ter vida, você volta para casa, dentro de si. Ninguém avisa, mas é assim que começa o esgotamento. Você vai cedendo ali, sorrindo aqui, ajudando a colar, mesmo sem vontade, mesmo sem ter, mesmo quando está por um fio. E o pior, tudo isso com aquela sensação de estar fazendo o certo, o bonito, o esperado. Mas por dentro, algo vai murchando, a chama vai apagando. E quando você percebe, está vivendo no piloto automático, com o corpo presente, mas a alma exausta. O vampirismo energético nem sempre chega com cara feia. Ele vem disfarçado de carinho, de bondade, de lealdade. Às vezes, é você mesmo quem abre a porta, achando que está fazendo bem. Mas tem um detalhe aí. Quando a doação vem do esforço e não da abundância, ela cobra caro. Quando você ajuda por obrigação e não por amor, quando você está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, você está se drenando, está se traindo. Eckhart Tolle fala com muita clareza. Presença não é fazer de conta que está tudo bem. Não é posar de iluminado, de zen, de evoluído. Presença é encarar o momento como ele é estar inteiro, mesmo na dor. É aceitar o desconforto, sem resistir. Porque só quando você está presente de verdade é que você consegue enxergar. Enxergar onde está se abandonando, onde está se desgastando para manter relações, papéis e máscaras que já não servem mais. Se você anda cansado o tempo todo, se sua criatividade sumiu, se sua vontade de viver está enfraquecida, é bem provável que você esteja se doando mais do que pode e recebendo menos do que precisa. E isso não é egoísmo, é aritmética energética. Não tem como oferecer água com o copo seco. Não tem como sustentar a presença
se a energia toda foi embora tentando salvar o outro, tentando manter a paz, tentando sustentar aparências? É preciso coragem para puxar de volta a sua energia. Coragem para dizer não onde você sempre disse sim, para se afastar onde você sempre insistiu, para escolher o silêncio onde você sempre argumentou. Não para virar pedra, mas para se reabastecer, para recuperar a lucidez, para voltar a sentir quem você é de verdade. Porque sem energia, você vive como um fantasma, circulando pelo mundo, cumprindo tarefas, mas sem alma. Quando você resgata sua força, quando para de oferecer o que não tem, algo muda profundamente. A sua presença volta, o seu olhar fica mais nítido, sua voz mais firme, suas escolhas mais alinhadas. E aí você percebe que ser bom não é se sacrificar. Ser bom de verdade é estar inteiro, é ser honesto consigo mesmo, é colocar limite quando algo te adoece, é proteger sua vitalidade como quem protege um tesouro. Porque, no fim das contas, é isso que você é. Um campo de energia vivo, pulsante, criador. E não tem nada mais sagrado do que isso. Então, escolha com consciência onde sua energia vai, em quem ela se derrama. E o que volta disso tudo? Porque, quando você se trata como sagrado, o mundo também começa a te tratar assim. E a sua presença, essa presença que transforma tudo, finalmente volta a ocupar o lugar que sempre foi seu, dentro de você. Chega uma hora em que a gente cansa de se explicar, cansa de se esconder atrás de justificativas, de moldar o tom da voz para não incomodar, de diminuir os próprios sonhos para caber na expectativa alheia. Cansa de pedir permissão para existir. E aí, num momento silencioso, sem aplauso nem plateia, a gente decide. Decide parar de se trair, decide se assumir. E assumir não é virar as costas para o mundo, é virar o rosto para dentro. É finalmente dizer: chega de me abandonar só para manter a harmonia externa. Porque não existe harmonia verdadeira quando por dentro você está gritando, se forçando, se anulando. E o preço disso é caro. Custa energia, custa alegria, custa saúde, custa o brilho no olhar que só aparece quando você está vivendo algo que realmente faz sentido para você. O mundo, meu amigo, é dos que se alinham com a própria essência, dos que têm coragem de dizer não sem medo de decepcionar e sim, sem precisar de justificativa. Porque quando você se respeita, o universo entende o recado. Quando você coloca limite com firmeza, a vida começa a te tratar com mais dignidade. É como se tudo ao redor começasse a se reorganizar para acompanhar a sua nova frequência. Mas não confunda isso com arrogância ou rebeldia. Ser verdadeiro não é ser grosso nem insensível. É ser honesto, é ser inteiro. É parar de interpretar papéis que não te pertencem. É olhar no espelho e ver alguém que você admira, mesmo nas falhas, mesmo nas dúvidas. Porque integridade é isso. É você ser quem é, mesmo quando ninguém está olhando. É manter fidelidade à sua alma, mesmo que isso desagrade quem se acostumou com a sua versão mais apagada. A presença, essa força que transforma tudo, não nasce da perfeição. Ela nasce da coerência. Ela começa no instante em que você para de se violentar em nome da ideia de ser uma boa pessoa. Porque o bem verdadeiro não adoece. O bem verdadeiro não exige sacrifício da sua verdade. O bem verdadeiro é leve, é limpo, é transparente. E só acontece quando você está inteiro, vivo, disponível de corpo e alma. Quando você começa a dizer não para aquilo que te esgota e sim para aquilo que te devolve para casa dentro de si, algo muda. Muda na sua postura, na sua fala, no seu olhar. Você para de buscar validação,
porque passa a se validar. Você para de querer agradar porque começa a se agradar. E esse movimento, embora pareça pequeno, muda tudo. Porque a vida passa a refletir exatamente o que você emana. Não é que tudo vai se resolver da noite para o dia, não é que a estrada vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais verdadeira. E quando é verdadeiro, a alma aguenta, o corpo aguenta, a mente se acalma. Porque não existe nada mais cansativo do que viver uma vida que não é sua. E não existe nada mais libertador do que finalmente ser você, com tudo que você é e com tudo que deixou de ser, sem culpa, sem medo, sem pedir desculpas por existir. Então chega um momento em que não dá mais para esconder. Nem atrás dos papéis, nem atrás das desculpas, nem atrás da pressa do dia a dia. A dor começa a bater de um jeito diferente. Começa a aparecer menos castigo e mais convite. Um chamado silencioso que te empurra para dentro. E é aí que a virada começa. Não na mente, mas na consciência. Tole não te manda subir uma montanha, nem buscar aprovação, nem fazer um esforço sobre-humano para se iluminar. Ele só pergunta, com a simplicidade de quem já entendeu tudo. O que ainda te prende ao sofrimento? O que você ainda está defendendo dentro de você, mesmo sabendo que já não serve mais? Que parte da sua identidade você insiste em carregar só para manter de pé um personagem que já quer ir embora há muito tempo? E olha, não tem resposta pronta, não tem frase de efeito, não tem atalho. O único lugar onde essa resposta pode nascer é no silêncio. Não o silêncio de fora, mas o de dentro. Aquele espaço onde a mente para de gritar e algo mais profundo começa a sussurrar. Porque a alma não fala alto, ela espera que você esteja presente o suficiente para escutar. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que precisava sofrer para evoluir, que precisava carregar o peso dos outros para ser bom, que precisava apagar a própria luz para manter a paz. Mas agora você pode escolher diferente. Pode escolher viver com energia, com verdade, com presença. Não para ser melhor que ninguém, mas para ser inteiro, para parar de existir pela metade. E viver inteiro, meu amigo, exige coragem, exige desapego do velho eu, exige humildade para admitir que aquela versão que te trouxe até aqui já não te serve mais. E isso assusta, sim, mas também liberta. Porque toda vez que você solta uma parte do que não é, você se aproxima um pouco mais da sua essência. E a sua essência é leve, é viva, é clara. Ela não precisa fingir, não precisa provar, só precisa ser. Esse é o chamado, não de um mestre, de um guru ou de uma filosofia complicada. É o chamado da vida, é a consciência dentro de você dizendo: ei, tá na hora de voltar para casa, para dentro, para perto, para a presença. Porque é só aí que a mágica acontece. Não no amanhã, não no passado, mas nesse instante, exatamente agora. Então, respira fundo, solta o peso e se pergunta com sinceridade: o que eu posso deixar para trás hoje para me aproximar mais de quem eu realmente sou? E seja qual for a resposta, mesmo que seja pequena, mesmo que seja tímida, honra ela. Dá um passo, mesmo que trêmulo, porque um passo de verdade vale mais do que 1000 promessas vazias. Você não veio aqui para sobreviver. Veio para se lembrar. Para lembrar da sua força, da sua clareza, da sua luz. E essa lembrança não acontece quando você agrada a todo mundo. Acontece quando você finalmente olha para dentro e escolhe viver de verdade. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo.
Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.